Olá a todos! Hoje viajamos para 21 de março de 1999, a noite dos prêmios da Academia. As estrelas de Hollywood se reuniram no pavilhão Dorothy Chandler para uma noite memorável. Duas películas dominaram a noite: O Resgate do Soldado Ryan, de Steven Spielberg, e Shakespeare Apaixonado, de John Madden. Ambos filmes levaram um total de 12 prêmios. No entanto, o momento mais esperado chegou com o anúncio do melhor filme. Quem ganhou? Você vai se surpreender com o desfecho inesperado. Vamos descobrir isso juntos. Número 1. Os sindicatos, que estavam se tornando mais poderosos, especialmente o Sindicato dos Atores. Para evitá-los, queria reunir todas as áreas do cinema sob um mesmo guarda-chuva. Produtores, diretores, atores, roteirista, e até quem escrevia os títulos dos filmes. A Academia os cobriria para que não precisassem de outro sindicato. Ou pelo menos era isso que se pensava. O segundo problema era que os censores do governo e da igreja achavam que Hollywood era um antro de escória e vilania. Mortes de alto perfil como as de Peggy Twistly, Olivia Thomas e Virginia Rapp não ajudaram essa imagem. Mayer adotou uma postura de que todos estamos unidos, achando que a Academia poderia enfrentar tanto os sindicatos quanto os censores e assim conservar com sucesso seu feudo no sul da Califórnia. Embora esse sonho não tenha durado, a Academia se estabeleceu, mas adotou a autocensura através do Código Hays, menos de uma década depois de sua fundação, em 1927. O código detalhava coisas que não podiam ser feitas, como mostrar um relacionamento interracial ou insultar os sacerdotes, e coisas com as quais era preciso ter cuidado, como, por exemplo, se beijar. Os sindicatos também entraram em ação bem rápido. Sobretudo o Sindicato dos Atores de Cinema em 1933 e o Sindicato dos Diretores em 1936. O prêmio da Academia foi, francamente, algo como uma ideia de última hora, uma bobagem. Os primeiros prêmios eram um evento privado de 10 minutos onde os vencedores eram anunciados com antecedência. A galera se divertiu, mas ninguém levou isso muito a sério. Adolphe Senor, que produziu o que basicamente foi o primeiro filme a ganhar o prêmio de melhor filme, Vinx, nem se deu ao trabalho de comparecer pessoalmente e enviou uma mensagem pré-gravada. Mas como disse Napoleão, são essas trinkets que guiam os homens. O que começou como uma ideia de última hora superou as ignominiosas intenções com as quais a Academia foi criada e se tornou seu aspecto mais público. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas é uma organização profissional. É criada por e para as pessoas que trabalham na indústria do entretenimento. E se tem algo que as pessoas querem, é o reconhecimento e a validação dos seus pares. Os filmes que buscam o Oscar e a ambição de ganhar um Oscar são apenas alguns anos mais jovens que a própria existência do Oscar. Em Oscar Wars, Mechanic Schumann conta que um diretor tão respeitado quanto Frank Capra era movido pelo desejo de ganhar o prêmio. Quando disseram a ele que a Academia só vota em lixo artístico, Capra respondeu que ele faria lixo da RT. Capra também foi muito sincero sobre isso, dizendo que alguns anos os prêmios eram paradoxais, mas para aqueles que levavam as pequenas estatuetas, não importava como as conseguiam. Eles simplesmente sabiam que um Oscar triplicava seus salários e os catapultava à fama mundial. Nesses primeiros anos é quando começaram muitas das coisas que associamos aos prêmios da Academia. Quando Capra disse que faria lixo artístico, basicamente estava dizendo que faria o que chamamos de isca para os Oscar, ou um filme que estivesse em sintonia com os Oscars. Quando Bette Davis perdeu o prêmio de melhor atriz por 4 filmes sobre escravidão humana, mas ganhou o prêmio um ano depois por Dangerous, um filme que ela não gostou, ela basicamente ganhou o Oscar por minha causa. Apesar de achar que alguém mais deveria ter ganhado, dizendo entre aspas que não há dúvida de que a atuação de Happy Barney merecia o prêmio. Esses erros se acumulam a cada ano como a mentira original que cria um coelho. Agora deveria recebê-lo no ano que vem, quando talvez alguém mais mereça. Fim da citação.
Todos nós podemos pensar em prêmios da academia que parecem mais desculpas por não reconhecer antes o talento de alguém. Todos esses são aspectos dos prêmios da academia aos quais estamos acostumados, e nenhum deles é novo. Às vezes ganham o indicado certo, às vezes não, mas todos os indicados querem. Número 2. Como funcionam as indicações? Tem alguns requisitos de elegibilidade. O filme deve ser lançado dentro do ano calendário e deve ser um longa-metragem. O filme deve ser exibido durante 7 dias consecutivos em um cinema qualificado. O produtor ou distribuidor deve preencher um formulário de inscrição. O filme deve ser enviado antes do prazo, que geralmente é nos últimos meses do ano, e assim por diante. Atualmente, a academia conta com 18 ramos para áreas como atuação, escrita, direção e mais. Embora qualquer pessoa de qualquer ramo possa indicar um filme para melhor filme, os membros do ramo só podem indicar seus pares para prêmios específicos. Por exemplo, alguém da área de diretores pode indicar outro diretor para melhor diretor, mas não pode indicar alguém da área de atores para nenhum dos prêmios de atuação. Basicamente, eles devem permanecer em seus postos. As indicações são feitas por ordem de preferência e cada categoria deve superar um limite mágico que é determinado de acordo com a quantidade de membros votantes que há na academia para melhor filme e a quantidade de membros de cada ramo. Para os prêmios relacionados a essa área, são enviadas cédulas e os indicados são classificados do primeiro ao último. Os indicados que superam o número mágico ao obter a maior quantidade de votos para o primeiro lugar passam para a próxima rodada, enquanto os que têm menos votos são eliminados. Finalmente, chega-se a uma lista de pré-selecionados com 5 indicados para cada categoria, exceto a de melhor filme, que recebe 10. A votação final é um pouco diferente. Em geral, é um sistema de maioria simples, em que ganha quem obtém mais votos. Qualquer um pode votar em qualquer outro. Não é necessário que fiquem na sua própria área, como aconteceu com as indicações. Isso significa que a área de diretores, por exemplo, também pode votar em quem acham que deveria ganhar como melhor ator, melhor atriz, melhor maquiagem, etc. A única exceção é o melhor filme, que continua sendo uma escolha por ordem de preferência. Os membros classificarão cada indicado do favorito ao menos favorito, e assim por diante, até que haja um vencedor. Esse período entre o anúncio dos indicados e a votação é o que mais nos interessa. No entanto, neste vídeo, é aí que a campanha se desenrola. A campanha para o Oscar é agora uma indústria por si só, e há verdadeiros estrategistas que ajudam as pessoas e as empresas a decidirem melhor um plano de ataque. A academia até tem um documento que explica o que pode e o que não pode ser feito. Antes, a galera fazia campanha de um jeito mais educado. Publicavam anúncios, enviavam telas e colocavam cartazes publicitários. Mas ninguém exagerou. Ninguém. Número 3. Até o Harvey Weinstein, claro. Harvey Weinstein, junto com seu irmão Bob, cofundou a Miramax e criou a campanha moderna para o Oscar. Era grosseiro, abrasivo, degradante, intrometido, saboteador e, em geral, um canalha. Um exemplo que teve todos os seus terríveis sucessos foi o filme Minique, dirigido por Guillermo del Toro, que foi descrito como o oposto de Weinstein. O primeiro filme americano de Del Toro foi um imitador de um ser humano decente e bom, e Weinstein não deixou ele fazer isso em paz como produtor. Ele tentou dizer ao Del Toro como dirigir o filme e até tentou que o demitissem. Miramax Servino, quem também seria assediada por Weinstein, defendeu Del Toro. Weinstein espalhou rumores sobre como era difícil trabalhar com Servino e basicamente a excluiu da indústria. Peter Jackson confirmou, dizendo que Weinstein contou a ele sobre a dificuldade de Servino, o que influenciou na decisão de não a escolher para os filmes de O Senhor dos Anéis. Del Toro foi franco sobre sua experiência no filme, dizendo que a única vez que ele passou por um comportamento inadequado. E continua sendo uma das piores experiências da minha vida. Foi em 1997, quando fiz uma imitação para Miramax.
Foi uma experiência horrível. 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 Bruce Feldman, que dirigiu a campanha do Oscar para a lista de Schindler do Steven Spielberg, disse isso sobre Harvey Weinstein. Não tem nenhuma humildade. Não tem nenhum senso de propriedade nem de proporção. Nenhum. E essa falta de vergonha, essa ambição ardente e o desejo de provar seu valor é o que impulsionou Weinstein e o ajudou a acumular centenas de indicações ao longo de sua carreira. Weinstein esteve na vanguarda dos anos 90. A década dos filmes independentes. Matt Damon, Ben Affleck, Kevin Smith, Quentin Tarantino, Robert Rodrigues, Peter Jackson e muitos outros tiveram sua grande oportunidade na indústria graças a Weinstein, que estava disposto a produzir filmes para homens tão ambiciosos quanto ele. No mesmo ano de A Lista de Schindler, Weinstein tentou que o considerassem para os prêmios por O Piano, um drama dirigido por Jane Campion. Seus esforços durante o processo de indicação deram bons frutos. O Piano recebeu 10 indicações e ganhou 3, incluindo Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Roteiro Original. Steven Spielberg levou para casa o ouro de melhor diretor e melhor filme naquele ano, mas as coisas seriam bem diferentes 5 anos depois. Weinstein aprendeu logo o que outros negligenciaram. Para receber, é preciso pedir mérito artístico. Um sentimento agradável não vai te dar o ouro quando todos os outros também têm mérito artístico. Embora muitas vezes se possa argumentar que um filme ou outro deveria ter ganhado um Oscar, é raro ouvir que um filme não merecia ser indicado em nenhuma categoria. Tem muitos membros com direito a voto, para que seja razoável tentar conquistar todos até o ponto necessário para conseguir uma indicação ou ganhar por um filme que de alguma forma não merece. Essa é parte da disputa entre Shakespeare Apaixonado e O Resgate do Soldado Ryan. Ambas são bons filmes. A essa altura, décadas depois da criação do Oscar, eles representavam a mesma publicidade, fama, reconhecimento e um salário mais alto. Weinstein estava se vestindo como os lendários produtores Harvey, John, Louis, Sidney Meyer, Irving Thalberg e outros. Muitos deles eram tipos estranhos como Weinstein, por isso as semelhanças não eram tão grandes. Para ter uma ideia melhor do que Harvey Weinstein faria para promover seus filmes, basta olhar para uma exibição de cães de aluguel no Festival de Cinema de Nova York. Durante a exibição, uma mulher gritou pedindo um médico porque um homem tinha desmaiado. Weinstein tinha enviado o homem para casa de limusine e tinha recomeçado a exibição. O consenso era que ele tinha organizado a exibição para chamar a atenção para o filme. No final, Pulp Fiction seria indicada a melhor filme e teria que competir contra Forrest Gump. E aqui é onde vemos Weinstein iniciar a campanha agressiva pela qual ele se tornou tão conhecido. Não tinha o mesmo orçamento que os estúdios maiores. Para compensar o déficit orçamentário, Weinstein teve que se esforçar. Weinstein visitava a casa de repouso de cinema, onde moravam alguns votantes mais velhos da academia, e tentava convencer todo mundo a assistir a novelas pulp e votar nelas para futuros filmes. Segundo o Oscar Wars, Weinstein chegava a ponto de pedir aos seus funcionários que conseguissem as cédulas de votação das pessoas e votassem em seu nome para os filmes da Miramax, o que, claro, é totalmente antiético. As táticas logo começaram a incomodar as pessoas. A Miramax foi insistente. Primeiro, ele ligou para as pessoas para que assistissem a uma cópia preliminar que tinham enviado, e depois fez um acompanhamento para saber suas opiniões. Infelizmente, também foi um ciclo de retroalimentação bem rigoroso. As táticas funcionaram, o que significou que os filmes foram indicados, o que significou que a bilheteira aumentou, o que significou mais dinheiro para a Miramax. E mais reconhecimento de prêmios, o que significou que continuariam pressionando e aplicando as táticas. Essas táticas, junto com as campanhas publicitárias e de cartas habituais, ajudaram o paciente inglês a ganhar 9 prêmios Oscar e arrecadar $230 milhões nas bilheteiras, alguns anos depois que Tempos Violentos só perdeu para Forrest Gump.
Steven Spielberg, por sua vez, era totalmente o oposto de Weinstein. Embora quisesse um Oscar com tanta desesperação quanto qualquer outra pessoa, ele estava há décadas no negócio antes de finalmente ganhá-lo por Com a Lista de Schindler. Ele não acreditava em campanhas. Spielberg achava que a maioria das pessoas se prendia à ideia de que a obra deveria se valer por si mesma e não precisar de politicagem. Isso significava que Terry Press, que cuidava do marketing da DreamWorks SKG, tinha muito trabalho pela frente. Os sócios da DreamWorks insistiram com ele. Antes de Steven Spielberg começar a promover o filme, ele já estava nos cinemas. Mas quando chegou a temporada de prêmios, ele se manteve firme e deixou Salvar o Soldado Ryan se sustentar por si só. Foi uma estratégia que, por uma vez, deveria ter funcionado. Era uma obra-prima do diretor mais conhecido do século XX. Tinha uma das cenas mais emocionantes de qualquer filme, talvez a melhor sequência de batalha já filmada. Tinha arrecadado 500 milhões de dólares nas bilheteiras e os críticos adoravam. Como é que poderia perder para Spielberg e Salvar o Soldado Ryan? A concorrência era Shakespeare apaixonado. Um sucesso de público. Como descreve Shulman no Oscar. Era leve, efervescente. E falava sobre amor e criatividade em vez de guerra e sacrifício. E se tratava de atores, o ramo maior da academia, com certeza. Era Shakespeare apaixonado que o público adorou completamente. Fim da citação. Weinstein também se atribuiu o crédito de produtor do filme, o que significa que se ele ganhasse o prêmio de melhor filme, ele receberia sua própria estatueta. A máquina de relações públicas começou a funcionar a todo vapor. Hillary Clinton esteve na estreia de Shakespeare apaixonado e elogiou Weinstein antes de se sentar ao seu lado para assistir ao filme. Foi implacável. Shulman encheu os meios de comunicação com anúncios, veiculou anúncios de rádio em uma dúzia de estações, distribuiu folhetos, organizou projeções pessoais para pessoas importantes que, segundo ele, poderiam influenciar outros nas disputas do Oscar e mais. Shulman diz que estavam acontecendo tantas coisas que até mesmo as pessoas que trabalhavam na Miramax não sabiam todos os ângulos que estavam sendo trabalhados de novo. Algumas de suas súplicas iam além do permitido. Quase se meteram em problemas por organizar uma recepção inadequada para os membros da academia e rapidamente tiveram que convidar pessoas que não eram membros da academia para garantir que tudo estava certo. Weinstein até tentou que a jornalista Lynn Ashberg tornasse pública a notícia de Salvar o Soldado Ryan. Essa foi uma das infrações mais graves e parte da razão pela qual a campanha foi considerada tão suja. Weinstein fazia coisas que outros não faziam. Quando o criticavam por suas táticas sujas, ele simplesmente negava. Mas outros jornalistas corroboravam a história, como Peter Bart da Variety. A campanha suja era um segredo de polichinelo, com artigos no New York Times e na revista New York. Weinstein apostou que a academia não se importaria. E ele estava certo. Spielberg se negou a se meter em problemas com Harvey Weinstein. Shulman descreve Terry Press, responsável por salvar a campanha de Salvar o Soldado Ryan para o Oscar, como alguém que luta com uma mão amarrada nas costas. Ela o descreveu como uma guerra, mas levou a sério. Reestrearam o filme nos cinemas para gerar expectativa e lançaram anúncios. Eles se mantiveram fiéis ao modelo tradicional. Weinstein, enquanto isso, estava criando um novo. E estava funcionando. Como apontou o roteirista de Shakespeare, Mark Norman, ele ia a festas e as pessoas diziam que tinham votado em Shakespeare apaixonado, mas que Spielberg ganharia. Mas levando em conta que todo mundo disse que tinha votado no filme dele, quem votou em Salvar o Soldado Ryan? A resposta, na verdade, foi que foi menos gente. Na noite do Oscar, Spielberg ganharia como melhor diretor, sua quinta indicação e seu segundo triunfo na categoria. Então Harrison Ford saiu para anunciar o prêmio de melhor filme e a equipe da DreamWorks achou que já tinha garantido. Eles se enganaram. O momento perfeito para a televisão. Steven Spielberg
recebe seu segundo prêmio de melhor filme. Um dos seus bons amigos ficou atônito. Em seu lugar, o homem que tinha um oco modelado à sua imagem subiu ao palco enquanto os espectadores aplaudiam educadamente. Embora muitos tenham ficado surpresos, Shulman captou o clima perfeitamente e ganhou o Oscar. Algo tinha dado muito errado em Hollywood. O vilão não deveria ganhar. A campanha havia enredado firmemente Harvey Weinstein como vilão da história. O pior, pensavam, era que ele havia corrompido o processo de forma permanente. Um dos piores aspectos de tudo isso é que ofusca o que é, para todos os efeitos, um bom filme que tinha mais coisas a seu favor do que as pessoas acreditam. Como explica Shulman, Oscar Wars teve melhores resultados em VHS do que em Sabine. O Soldado Ryan mostrou a Hollywood um espelho de si mesmo no qual cada roteirista era um potencial. Shakespeare mostrou uma mulher tendo sucesso em um mundo masculino e foi uma boa fuga dos problemas do mundo real, algo que os filmes sempre foram. Mas a campanha suja disfarçava suas vantagens. E as pessoas a associavam a uma vitória corrupta. Número 4. Mecânico Bill da Fox. Ele dizia que não se trata mais do material nem do mérito, mas de quanto dinheiro se gasta. Outro executivo a comparou com uma campanha política. Ambos estavam certos. A máquina de Weinstein alteraria permanentemente a forma como os filmes ganhariam o prêmio principal. Embora sempre tenha havido certo grau de cumplicidade, ele elevou isso ao máximo. A difamação, o suborno no limite, em alguns casos, a corrupção aberta criaram as bases para que outros imitassem o exemplo, embora talvez em menor grau. A maioria das pessoas não se sente tão à vontade sendo tão abusivas e assediadoras como Weinstein, o que, eu suponho, é algo bom. Depois da vitória, a cena havia mudado irrevogavelmente. Os estrategistas do Oscar já eram populares. A DreamWorks, SKG, foi a primeira a aprender com seus erros. Terry Press não queria correr riscos nem fazer prisioneiros. Ele liderou uma campanha massiva em nome da beleza americana durante as 5 semanas que antecederam a votação do ano seguinte. Nas semanas que antecederam a votação, não havia um favorito claro e cada voto contava. Este ano eles voltaram a competir contra o Weinstein, mas chegaram preparados. Beleza Americana levou 5 prêmios da 72ª edição do Oscar. Entre eles, melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor roteiro original e melhor fotografia. A imprensa ajudou a recriar a façanha novamente na 73ª edição do Oscar, onde Gladiador também levou 5 prêmios. Ao vivo, as perguntas e respostas foram parte dessa campanha e se tornariam uma parte integral das turnês de imprensa posteriores. Na 73ª edição do Oscar, outra coprodução da DreamWorks, Uma Mente Brilhante, ganhou os prêmios de melhor filme, melhor diretor e mais. A diferença entre como a DreamWorks operava e a Miramax era abismal. A Miramax tinha um déficit orçamentário, então compensou isso com muito esforço. A DreamWorks tinha muito dinheiro e usou isso a seu favor, criando vencedores onde antes não havia, sem nunca chegar tão baixo quanto Weinstein. Nenhum dos filmes que cada um representou era ruim, na medida em que nenhuma arte é ruim. Mas a pergunta era se ele ganhou por méritos próprios ou como resultado de uma campanha. No mínimo, todos os filmes que fossem lançados no futuro teriam um asterisco ao lado. Ele ganhou porque merecia ou porque o estúdio conseguiu investir dinheiro suficiente no problema. E assim tem sido desde que o Bill Mechanic estava certo. Trata-se de quanto dinheiro você gasta. E é provável que esse gasto acumulado seja de 9 dígitos em todos os filmes. Embora a audiência do Oscar esteja diminuindo e o desejo pelo prêmio continue aumentando, ele ainda significa algo profissionalmente para quem trabalha na indústria hoje em dia, seja financeiramente ou como validação. Vai mudar. Quem sabe? Pode mudar. Eu não acho. Até a Netflix, que representa o maior desafio para Hollywood desde a chegada da televisão, se rege pelas regras da academia para que seus filmes sejam considerados e gastou dezenas de milhões de dólares em campanhas para seus filmes.
Acontece que todo mundo quer aquela estatueta dourada.